boa noite! Que alegria poder estar com vocês no Congresso Ilimitadas, que bênção! Quero agradecer o convite a pastor Sérgio, pastor Ivonete. Vamos juntos aqui ter um tempo com a palavra de Deus e caminhar juntos nisso. Amém? Bom, gente, esse tema do congresso, né? Congresso Ilimitadas, isso já me retrata mulheres fortes, mulheres perseverantes, mulheres que andam, que caminham com o Senhor, que caminham com Jesus, que ouvem a voz do Pai e o obedecem. E quando eu tava pensando, né, poxa, o que eu vou compartilhar com elas? Na verdade, assim, os últimos anos da minha vida tem sido um ano de muita perseverança, de realmente investir na minha família, em Deus me dar uma família, aumentar a minha família. E eu aprendi muito com o Senhor nesses últimos anos. Eu espero que abençoe a tua vida um pouco do que eu vou te falar. Eu quero começar falando aquilo que desde o início é o que me traz muito para a centralidade da minha vida, que é o fato de entendermos que nós somos filhos de Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Então, gente, antes de qualquer coisa, nós temos que entender que nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós temos que nos antecipar às adversidades, aos tempos ruins. Como que nós podemos nos conectar nisso, entrar nessa dimensão desse lugar de filhos de Deus? Então eu quero que você caminhe um pouco comigo aqui. Quando nós passamos por adversidades e nós somos guiados por Deus, nós ouvimos a voz de Deus, nós conseguimos discernir aquilo que o Senhor nos fala. Em todas as fases da minha vida que eu passei, eu pude ter experiências de ouvir a voz do Senhor. Quando eu tive a Laila, que eu me internei nessa história toda de busca por filhos, né? Para quem não sabe, eu já tive 5 gravidez e a Laila foi a minha 2ª gravidez, eu já tinha perdido um bebê. E eu estava com eclâmpsia, com pressão alta, realmente correndo risco de vida. E cada dia na UTI para amadurecer o pulmão da minha filha era um dia de vitória. E eu lembro assim que os médicos queriam muito tirar a Laila. E eu dizia, não, eu não deixo, não tá na hora, porque o Senhor estava falando comigo. E na 9ª noite, para honra e glória do Senhor, eu ouvi a voz de Deus. Ele falou ao meu ouvido, filha, essa é a hora. Filha, essa é a hora. E eu estava dormindo e eu acordei como se estivesse sentindo o quentinho da voz de Deus. Então aquilo me direcionou. De manhã cedo, quando a médica chegou e ela disse, vamos tirar a Laila para salvar a sua vida. Eu disse, ok. Deus falou comigo de madrugada. Irmãs, a seriedade disso é que um dia a mais eu poderia ter morrido, eu poderia ter convulsionado, eu poderia ter acontecido o pior, mas eu ouvi a voz de Deus, o Senhor falou comigo e eu obedeci a sua voz. A Laila é um presente de Deus para minha vida, para minha família, é uma criança cheia de alegria, é uma bênção mesmo, é um presente de Deus. E em todos esses anos, né, muitas coisas quiseram me paralisar, quiseram me fazer parar com essa tentativa. Mas eu busquei em Deus por 6, 7 anos, a hora certa, e eu continuei uma caminhada de aprender com Jesus o que Ele queria, o que Ele precisava mudar em mim, sabe? Vamos abrir em Salmos 46, 1. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio bem presente na adversidade. Quando nós sabemos quem nós somos, porque se nós entendermos que nós somos filhos de Deus, filhas de Deus, nós entendemos que Ele cuida de nós. Vocês que são mãe,
Vocês vão deixar um filho solto, um filho abandonado? Não. Nós cuidamos, nós zelamos pela vida dos nossos filhos. Só que os nossos filhos, eles desde pequenininho, eles vão aprendendo a ouvir a nossa voz. No início parece aquela coisa que não tá nem aí, que nos ignora, mas nós lidamos com algumas estratégias, com muito amor, mas às vezes com a varinha que o Senhor fala, e nós vamos disciplinando, vamos ensinando os nossos filhos. Às vezes, a tua perseverança vai ser em algo muito diferente do que foi na minha vida. Às vezes vai ser lidar com coisas simples, mas que às vezes para cada uma parece uma tempestade. Às vezes é a dependência, perder a dependência em coisas, em pessoas, em lugares, por que não? Às vezes a tua dificuldade vai ser deixar uma vida de mentira, uma vida de preguiça, uma vida de não conseguir amar as pessoas. Existem certas adversidades que vêm na área da saúde, emprego, no teu trabalho, na tua faculdade, mas o que eu quero compartilhar contigo é que o grande segredo sempre vai ser você buscar andar com Deus, ouvir a voz do Senhor e obedecer a sua palavra e os seus comandos. Sabe, queridos, quando nós sabemos que nós estamos sendo enviados, lançados, direcionados ao Senhor a uma coisa, nós vamos mais seguros, nós vamos mais confiantes, nós acreditamos, nós nos revestimos de coragem, de alegria, por que não? Porque na adversidade você sabia que você pode viver a alegria na adversidade? Você pode viver. A Bíblia diz que a nossa alegria vem do Senhor. A nossa alegria está no Senhor, né? Então, eu realmente te encorajo a se apropriar disso, a acreditar nisso, a viver uma vida. Se um dia tá difícil, se um dia tá em abundância, glória a Deus. Se um dia tá escasso, glória a Deus. O Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Nós devemos sempre dar honra e glória a Deus, a tudo que Ele é em nossas vidas, a tudo que Ele traz a nós e também ao que Ele nos tira. Vamos abrir em 2 Samuel 22, 2, 3. Versículo 2, 3. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha em que me refugio, o meu escudo e o meu poderoso Salvador. Ele é a minha torre alta, o meu abrigo seguro. Tu, Senhor, és o meu Salvador e me salvas dos violentos. Amém? Vamos voltar para aquela parte onde fala assim, que eu acho muito lindo. Ele é a minha torre alta. Aquilo passa para mim assim, nada pode me atingir, porque nós estamos altos, firmes nele. O meu abrigo seguro. Feche os teus olhos agora, onde você está. Esquece um pouquinho todos os teus problemas e aquilo que te aflige, aquilo que te traz insegurança, aquilo que você ainda tem receio de não conseguir conquistar. As mulheres solteiras aí que não têm muita perspectiva, deixa eu te dizer uma coisa, coloca a tua perspectiva em Deus. O Senhor ama a família. Deus, Ele é apaixonado, é o que Ele mais ama na terra, é a criação da família. E Ele quer sim te dar família, Ele quer sim fazer você viver coisas lindas e coisas preciosas a partir da formação da tua família. Não desiste, acredita. E agora se sinta realmente nos braços dEle, se sinta segura nos braços dEle. Ele quer cuidar de ti, Ele quer cuidar do teu coração, Ele quer cuidar da tua mente. Deixa eu compartilhar algo bem pessoal com vocês. Eu já tinha perdido um filho, eu já tinha tido a Laila tem paralisia cerebral, então eu já tinha esse diagnóstico. E de repente, gente, todas as vezes que eu falava sobre ter uma outra gravidez, eu ouvia de tudo, sinceramente. Eu ouvia, você é louca,
você vai colocar a tua vida em risco, porque os meus diagnósticos foram de eclâmpsia, pré e eclâmpsia, né? Pré-eclâmpsia e eclâmpsia. E se você não entende, isso acomete a vida de muitas mulheres. Elas podem morrer no parto ou após o parto, porque a pressão sobe de uma forma que ela vem a convulsionar e até ter sequelas ou chegar a óbito mesmo. Mas sabe aquela convicção que eu tinha no meu coração, que eu sempre tive, que eu nasci para ser mãe, que eu nasci para cuidar, para amar, para compartilhar do amor de Deus com os meus filhos, sabe? E muitas vezes, quando essas pessoas falavam, eu começava a constrangê-las em amor. Eu começava a dizer tudo aquilo que Deus tinha feito na minha história, na minha família. E eu dizia assim, eu quero ter filhos, eu quero ter um filho para ouvir, para aconselhar, para ouvir dizer que me ama, para eu dizer que eu amava também. Eu tenho esse sonho, eu não vou desistir do meu sonho. Só que nós precisamos agir com responsabilidade. Os nossos sentimentos não podem confundir a nossa fé. O receio, o cuidado, isso é algo que nos protege muitas vezes. O medo não. Em Isaías 41:10 fala: por isso não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou seu Deus. Eu fortalecerei, eu ajudarei, eu segurarei e o ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Minhas irmãs, se Deus te der uma palavra para que você siga em frente, para que você avance, para que você corra atrás dos sonhos do teu coração, daquilo que você entende que o Senhor plantou no teu coração, algo que vai edificar o reino, algo que vai fazer a sua vida realmente resplandecer a glória de Deus, acredite. No meu caso, eu não tinha dúvidas que o Senhor me dá mais filhos e alegrar o coração de Deus. E 6, 7 anos depois eu comecei a tentar engravidar novamente, porque depois da Laila eu cheguei a perder um bebê já de 7 meses, eu tive que fazer uma cesárea, foi algo bem difícil, mas eu tinha muita convicção do que Deus estava me ensinando também. Digamos que nesse processo todo o Senhor quebrou ali a Camila e começou a fazê-la de novo. Começou a me moldar, começou a me ensinar sobre depender dele, sobre me humilhar, sobre ser mais simples, mais humilde, sobre realmente caminhar com ele. E para honra e glória do Senhor, esse menino lindo que vai aparecer aí com essa princesa maravilhosa é o Éden Daniel, que é o irmão da Laila Esperança. Esse foi o presente que o Senhor me deu com muita perseverança. Irmãs, eu engravidei e eu fiz um tratamento muito complicado, muito difícil, né? Foram muitas injeções 2 vezes ao dia, muitos medicamentos, né? E nós conseguimos levar a gravidez do Éden até 29 semanas. A Laila tinha nascido com 26, uma prematura super extrema, né? Prematuridade extrema, como chama. Mas o Éden, ele quase foi um prematuro. Por causa de 2 dias, ele foi um prematuro extremo ainda, mas não tanto. Então, Laila nasceu com 825 gramas. Éden nasceu com 1,105 kg. Isso já fez toda a diferença. Nós conseguimos segurar o máximo possível. E eu compartilhei um pouquinho contigo do dia que a Laila nasceu, né? E a minha experiência com o Éden foi uma experiência muito diferente. Quando eu internei na UTI, eu entrei na UTI com a pressão já altíssima, 20 por 13, 12, não me recordo mais, 12 eu acho. Eu vi que era uma situação muito séria, que tinha evoluído o quadro muito rápido, apesar do tratamento. Mas eu entrei na UTI, fiquei na UTI, mas minhas irmãs, com 24 horas na UTI, eu comecei
ter o que se chama de falência de órgãos. Eu perdi a fala, eu perdi a visão e os meus rins pararam. Nessa madrugada, bom, para quem não sabe, eu sou farmacêutica bioquímica, então eu entendia tudo que os aparelhos diziam até o momento que eu perdi a minha visão. E eu olhava para os aparelhos, honestamente eu não acreditava que eu estava viva ainda. Então naquela madrugada da segunda para terça-feira, ali do dia 4 para o dia 5 de fevereiro de 2019, eu senti que realmente eu iria morrer. E dentro daquela UTI eu comecei a orar em línguas e em espírito e falar com Deus em espírito, porque eu já não falava. E eu disse: Jesus, o Senhor vai deixar eu morrer? E as promessas, o Senhor tinha usado crianças para me falar que me daria um filho homem, que me daria um príncipe, crianças de 2, 5 anos. E de repente eu senti Jesus sentar na maca na UTI ao meu lado. Eu não enxergava mais, mas eu via vultos. E eu olhava e eu não via vultos nenhum do meu lado direito. E na hora o meu espírito testificou que era Jesus sentado ao meu lado. Sabe, eu acho que essa é a primeira vez que eu compartilho essa parte do meu testemunho assim. Mas eu quero dizer para vocês que naquele momento meu coração não sentia que Jesus sentou do meu lado e dizia assim, filha, vai ficar tudo bem. Não. Naquela hora eu sentia que ele dizia, eu estou com você. Porque a Bíblia diz que em João 16:33 diz, no mundo tereis aflições, mas eu venci o maligno, né? Jesus fala. Então, gente, tem de bom ânimo que eu já venci o maligno, já venci o mundo, em outras versões. Deixa eu dizer para vocês, eu comecei a chorar ali, sentindo Jesus do meu lado. E eu clamei como uma filha que clama com todo o seu coração. E eu disse, Jesus, deixa eu viver. Deixa eu criar os meus filhos. O Daniel precisa de mim. A Laila precisa de mim. O Senhor tem promessas para essa criança. Ele vai viver, ele vai precisar de mim. E, irmãs, na manhã seguinte, o meu quadro tinha piorado muito. Eu tive o que se chama de síndrome de HELP. Já é uma sequela da eclâmpsia, que é a falência de órgãos, a síndrome de HELP. E quando me levaram para ultrassom, viram que o Éden estava sem movimento, porém o coraçãozinho dele batia. E eu muito calma, né? Como se eu já estivesse preparando o meu coração, mas o tempo inteiro em espírito muito ligado com Deus. E o médico fez os gestos para o Daniel, eu não sei, porque eu já tinha perdido a visão. E ele disse, o bebê está sem movimentos. Vamos levá-la agora para a sala de cirurgia. E eu fui levada às pressas para a sala para fazer a cesárea. Quando de repente o Éden dá um chute na minha barriga. Mas foi o chute mais forte que ele já tinha dado em toda a gestação. E naquela hora, por mais deformada, inchada que eu tivesse da eclâmpsia, mas a sensibilidade do meu corpo percebeu o chute que era ele. E na hora eu entendi que o Senhor realmente guardaria a vida dele, que ele estava bem. E quando eu fui para a sala de cirurgia, quando fizeram a cesariana, que eu ouvi o choro do Éden, gente, parecia assim aquelas cenas de filme. Sabe quando você vai ouvindo assim a voz do bebê e a mãe vai fechando os olhos. E aquele momento, eu tinha a convicção que eu estava morrendo naquele momento. E eu desfaleci ali calmamente, com muita paz no meu espírito, mas eu confesso que sentindo ali uma tristeza por estar vivendo aquilo tão difícil. E o meu esposo estava do meu lado e ele toda hora ele apertava a minha mãozinha para mostrar que ele estava ali.
de repente eu ouvi quando a pediatra gritou: pai, ele nasceu ótimo, ele nasceu muito bem, pode vir ver, pode vir ver. Porque o que o Daniel tinha recebido o comando é que se não chamassem ele é porque o bebê tinha nascido muito mal e ele não poderia chegar perto. Quando eu ouvi essa frase, eu simplesmente fui descansando. Os meus olhos foram fechando, eu desfaleci ali e ali parecia ter sido o fim. Mas o Senhor, que durante toda a minha gestação me deu a palavra de Josué, capítulo 1, versículo 9, que diz: não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso, não se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu acho que todo o clamor de toda a minha gravidez, as vezes que eu me ajoelhei, que eu clamei, que eu chorei clamando, não chorei de medo, chorei clamando para que o Senhor me ajudasse naquela gestação, que Ele me desse aquela vitória, aquela bênção. Eu acho que ali, junto com intercessão de irmãos de todo lado, de tantas igrejas que eu sou tão grata, ali o Senhor disse assim: não é o fim. Irmãs, quando eu acordei na UTI, de volta na UTI, eu já acordei com a minha visão praticamente 70% de volta. Eu acordei falando, eu acordei mexendo os braços, que antes eu já tinha perdido os movimentos. E eu vou dizer para vocês que quando eu desfaleci lá na sala de cirurgia, eu ouvi que o meu bebê estava bem. Mas quando eu acordei, a enfermeira estava do meu lado, que tinha visto tudo que eu tinha passado. E ela disse: oi, Camila. E eu olhei para ela e eu falei: eu não acredito que eu estou viva. Sério, foi assim um momento de tanta gratidão do meu coração a Deus. Tanta gratidão. Saber que o Senhor me guardou até aquele momento foi algo tão precioso. Foi algo tão valioso para o meu coração, que eu só conseguia dizer: Deus, obrigada. Senhor, obrigada porque eu tô viva. Obrigada porque meu filho está bem. E, gente, eu posso dizer para vocês, tudo que eu passei, todas as críticas, tudo que eu passei, tudo que eu ouvi, tudo que eu vi, a forma como as pessoas me olhavam muitas vezes com pena. É a quinta gravidez dela, tadinha. Aquilo tudo se apagou. Aquilo só serviu de aprendizado, só serviu para me fortalecer e saber que quando nós perseveramos, guiados por Deus, com a palavra de Deus, instruídos pelo Senhor, nós podemos avançar sem medo. Não deixe o medo te paralisar. Os meus filhos são a maior alegria da minha vida, são a minha maior conquista. Eu larguei muitas coisas para um lado e para outro e deixei muitas coisas para ser mãe, sabe? Para ser mãe. E eu posso dizer para vocês que não há nada que eu trocasse por esse título. Não há nada que eu quisesse mais que isso. Não há nada, não há nada. Então, começa a olhar para dentro de você aí agora. Onde você tá? Para o que você tá fazendo. Para de interagir com qualquer outra coisa. Começa a lembrar dos teus sonhos, dos sonhos que você tem convicção, que agradam o coração de Deus. Sabe? Lembra disso agora. Eu quero orar pela tua vida, eu quero realmente abençoar a tua vida, pedir ao Senhor que Ele te faça forte, que Ele te faça corajosa, que Ele te faça destemida, que Ele te faça uma mulher que não tem limites para viver os sonhos que Ele plantar no teu coração. Amém?
Deus, eu quero abençoar as minhas irmãs agora. Deus, eu quero pedir para que o Senhor vá, Deus, de encontro a cada coração. Deus, o Senhor sabe os receios, os medos, o Senhor conhece, Pai. Mas eu quero pedir, Deus, como um Deus Pai que cuida, que zela, eu quero pedir para que o Senhor caminhe com elas. Eu quero orar, Deus, para que elas tenham sede e fome de Ti, que elas possam se achegar ao Senhor, que elas possam, Deus, entender, Pai, que o Senhor é o Deus Pai que cuida, que rege todas as coisas, que elas estão guardadas em Ti, que o Senhor é a fortaleza delas, Senhor, o socorro bem presente nas tribulações, mas que o Senhor também, Deus, é o Deus que as faz fortes, corajosas, mulheres perseverantes, mulheres que amam o Senhor e vivem uma vida de andar contigo, de te ouvir, de te obedecer, mulheres que avançam. Deus, eu abençoo cada casamento aqui. Deus, cada uma das tuas filhas que sonham com o matrimônio, com as tuas filhas que sonham em ter filhos, Deus, e porventura não podem. Pai, eu abençoo aquelas mulheres que hoje estão aqui, elas têm clamado por um sustento para suas famílias, que elas têm clamado por emprego. Senhor, eu oro para que o Senhor abençoe, eu oro para que o Senhor as ajude, que o Senhor caminhe com elas, que o Senhor dê estratégias, que elas possam, Deus, realmente viver tudo aquilo que o Senhor sonhou para a vida delas. Eu oro e declaro em nome de Jesus que nenhum plano será frustrado, que nada será frustrado, Senhor, que nada será frustrado, mas que elas viverão não somente a boa e agradável, mas a perfeita vontade de Deus. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso. Nós celebramos, Deus, o teu nome, te damos toda honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas queridas. Deus abençoe, obrigada, e vamos continuar aí nessa noite cheia de glória e honra ao Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.